Olá, pessoal! Bem-vindos às conferências do curso de autoconhecimento. Hoje teremos o tema número 4 da fase B. Nesta conferência aprenderemos sobre o desdobramento mental. É uma prática que nos permite passar do mundo astral ao mundo mental. Veremos o quão útil é esta prática no trabalho de autoconhecimento. Para que possamos entender este tema, vamos lembrar que temos uma constituição cétupla. Somos seres multidimensionais, pois nossos 7 corpos são os que nos permitem mover-nos nas diferentes dimensões da natureza. 5 desses corpos atualmente estão em estado lunar devido ao estado de degeneração em que nos encontramos. Temos o corpo físico e o corpo vital, que pertencem respectivamente à terceira e à quarta dimensão. Embora os tenhamos plenamente desenvolvidos, estão sujeitos à doença, à dor, à decrepitude e à morte, devido à nossa condição egóica. Nosso corpo físico permite-nos fazer-nos presentes na terceira dimensão, e nosso corpo vital é o que dá vida e energia ao corpo físico. Ainda não temos os corpos astral, mental e causal totalmente desenvolvidos. Temos apenas um princípio ou embrião desses corpos. Nosso princípio de corpo astral é o que nos permite sentir, pois o mundo astral é o mundo das emoções. Nosso princípio ou embrião de corpo mental é o que nos permite pensar. O princípio de corpo causal ou de corpo da vontade é o que nos permite ter vontade de negar a nós mesmos, isto é, recusar-se a satisfazer os desejos do nosso ego. Com estes princípios corporais podemos também, através das práticas de comprovação que aprendemos neste curso, nos desdobrarmos conscientemente para estas dimensões e nos movimentarmos na parte lunar delas e realizar investigações importantes. Estas experiências permitir-nos não só comprovar e ter a certeza do trabalho que estamos a realizar, mas também saber diretamente como está o nosso mundo interior e obter informações que nos ajudarão em nosso trabalho interno. Porém, os desdobramentos que realizamos com nossos corpos lunares não são 100% objetivos. Embora consigam ser muito claros e conscientes, têm aqueles componentes de instabilidade e aquela sensação de que é um sonho. Daí a importância de desenvolver estes corpos, passando-os do estado lunar ao solar, e criá-los completamente através do uso sábio da nossa energia sexual, através da prática do suprassexo. Quando tivermos criado o corpo astral solar, poderemos mover-nos à vontade na parte solar da quinta dimensão, ou mundo astral, e visitar todos os templos de sabedoria e lugares que aí existem. Com o corpo mental solar, podemos mover-nos objetiva e conscientemente na parte solar do mundo mental, a região superior da quinta dimensão. E com o corpo causal solar podemos nos mover na parte solar da sexta dimensão, ou mundo causal. Lembramos que os corpos búdico e átmico, que pertencem à sexta e à sétima dimensão respectivamente, estão completamente criados e em estado solar, porém, atualmente estamos desconectados dessas partes superiores. Quando levantarmos toda a nossa parte caída, quando as transformarmos em solares, nossas emoções, pensamentos e vontades, nos reuniremos a esses corpos superiores. Devemos compreender que cada um destes corpos pertence a um determinado plano, e que nos movemos nesse plano com o corpo correspondente. Tendo lembrado e entendido isso, vamos ver o que é o desdobramento mental, e a técnica simples que podemos usar para nos desdobrarmos ao mundo mental. Já aprendemos em diferentes conferências do curso como conseguir um desdobramento astral consciente, que é a prática através da qual retiramos um duplo interior, ou corpo astral para nos movermos conscientemente e à vontade no mundo astral ou parte inferior da quinta dimensão. O desdobramento mental consiste em, já conscientes no plano astral, poder retirar outro duplo interior, ou corpo mental, e com esse corpo poder mover-nos à vontade, na parte superior da quinta dimensão, ou plano mental. Lembremos que as dimensões são níveis de consciência. Isto é, que todas as dimensões estão aqui e agora, e à medida que nos movemos em corpos cada vez mais sutis, o número de leis é menor, portanto há mais liberdade e podemos então realizar investigações mais profundas. Então, basicamente nos desdobrarmos para o plano mental, é fazer um segundo desdobramento, estando desdobrados no plano astral, a partir daí, nos desdobrarmos para o plano mental. Os corpos astral e mental ficarão separados, cada um em seu mundo. Muitas pessoas vivenciam esse processo inconscientemente por meio do que é conhecido como falso despertar, ou sonho dentro de sonho.
Isto é quando a pessoa está sonhando, sente que acorda, faz coisas, e até conta para alguém o que acabou de sonhar, e depois acorda novamente, agora no mundo físico. O que aconteceu é que a pessoa inconscientemente se viu desdobrada no plano mental, estava se movimentando com o corpo mental, e na primeira vez que acordou ainda estava desdobrada, porém no plano astral, com seu corpo astral, e na segunda vez que acordou, acordou no corpo físico. Mas a ideia é que aprendamos a fazer o processo de ir para o plano mental de forma consciente e voluntária, e veremos que esse plano tem características peculiares, muito interessantes. Por exemplo, como esse mundo é governado por apenas 12 leis, experimentaremos uma maior liberdade de movimento. Podemos ver que aqui no mundo físico, que ao saltarmos caímos pesadamente no chão, porque dentro das 48 leis que regem o mundo físico está a lei da gravidade, que nos atrai magneticamente ao centro da Terra. Esta lei não existe nas dimensões superiores, portanto, lá podemos flutuar e voar. As leis que regulam o tempo e o espaço também não existem lá. Ou seja, aqui no mundo físico, para irmos de um lugar a outro, levará um certo tempo, dependendo da distância e velocidade com que nos movermos. Porém, nestas dimensões superiores é diferente. Lá, podemos nos mover na velocidade do pensamento. Apenas nos concentramos em um lugar, nos imaginamos lá, e basicamente nos teletransportaremos para esse lugar. Não apenas para um lugar, e sim nos mover no tempo com a mesma facilidade. Assim, em contraste com este mundo físico e as suas 48 leis, o plano mental tem apenas 12 leis. Então, a liberdade de movimento vivenciada com esse corpo é incrível. Outra característica interessante é que esse é o mundo dos átomos. O mundo físico é o celular, nosso corpo físico é composto por células. O mundo astral é o plano molecular, nosso corpo astral é formado por moléculas, por isso, ao contrário do físico, pode voar, atravessar paredes ou esticar-se infinitamente. O mundo mental é ainda mais sutil, pois é atômico. E algo muito interessante também é observar que as moléculas são compostas por muitos átomos. Portanto, algo que veremos como diferença entre os desdobramentos astral e mental é que no mundo astral perceberemos nossos defeitos psicológicos, ou eus, como uma unidade. Porque nesse plano, o astral ou mundo emocional, cada um dos nossos desejos, ou eus, é apresentado como uma entidade, como uma pessoa, um animal ou um demônio, porém um só. Por exemplo, no mundo astral poderíamos encontrar a nossa impaciência como pessoa, com a sua impaciência característica. Poderíamos ver o nosso eu do ciúme, como uma pessoa ciumenta, ou o nosso eu masturbador como um macaco, por exemplo. Em vez disso, quando avançamos em direção ao plano mental, os nossos defeitos psicológicos já não são vistos como uma unidade. Porque assim como cada molécula é composta por muitos átomos, e cada emoção negativa que sentimos é composta por muitos pensamentos negativos, da mesma forma, no mundo mental, esse eu impaciente vai se apresentar a nós como uma multidão de pessoas, que são cada um dos detalhes que compõem a nossa impaciência. E este aspecto, em relação ao nosso trabalho interno de autoconhecimento e morte psicológica, é fundamental. Pois como vimos na conferência 27 da fase A, onde falamos dos detalhes, ocorre o progresso na morte psicológica, quando aprendemos a observar e a eliminar os pequenos detalhes que compõem cada uma das nossas formas errôneas de ser e agir. Outra característica que também nos é muito útil, é o fato de que o defeito que tem desejos no plano mental é o orgulho. E assim como por orgulho falamos o tempo todo de nós mesmos, e estamos o tempo todo procurando alguém a quem contar o bem e o mal que nos aconteceu. E por orgulho somos tão falantes que muitas vezes acabamos contando coisas íntimas, coisas que não nos convém contar, caindo na indiscrição. Exatamente a mesma é a atitude de cada um de nossos eus no mundo mental. Se estivermos, por exemplo, estudando nosso eu fornicador, porque entendemos a necessidade de parar de expulsar a energia sexual do nosso corpo. Se no mundo mental chamamos nosso eu fornicador, chegarão muitas pessoas com características diferentes. E cada um deles, movido pelo orgulho, terá muita vontade de nos contar tudo o que quisermos saber sobre ele. Veremos diferentes detalhes de lascívia, pornografia, masturbação, sexo oral, detalhes de ansiedade, paquera, sedução, sadismo, masoquismo, sentimentalismo. Em suma, pode vir uma multidão de pessoas que são as partes ou os detalhes que compõem esse eu. Por isso é bom que quando vamos fazer esse tipo de pesquisa chamemos detalhes menores.
Por exemplo, em vez de chamar o próprio eu fornicador, que é enorme, chamemos especificamente um detalhe, como o eu das poluições noturnas ou o eu masturbador, por exemplo. E também virá um grupo de pessoas, porém menor, e as informações que delas pudermos obter, observando-as e ouvindo-as, será muito útil para as nossas meditações reflexivas sobre tal defeito. Portanto, esta técnica vai ser muito útil para nós quando nos sentirmos estancados no trabalho psicológico de um determinado defeito, para perceber mais detalhes sobre ele e continuar investigando-o até que seja completamente eliminado. E outra utilidade que o desdobramento mental tem, é a de que através desta prática poderemos identificar o progresso que estamos tendo no trabalho psicológico sobre algum defeito. Pois se estivermos trabalhando na eliminação de um defeito psicológico, ao fazer a prática e chamarmos esse eu, veremos como alguns detalhes estarão feridos, debilitados, doentes ou mortos. E aí poderemos verificar por nós mesmos o progresso que estamos tendo no trabalho psicológico. Porém, devemos ter em mente que não devemos ir ao mundo mental para lutar contra os nossos defeitos, mas para apenas investigá-los. Lá saberemos como estão se alimentando de nós, como estamos os alimentando, tudo detalhadamente. Assim é importante não ter medo. E ao acordar, anotar tudo e interpretar a experiência que tivemos. Para desdobrarmos ao mundo mental é extremamente simples. Consiste primeiramente desdobrar-se ao mundo astral, utilizando qualquer uma das técnicas de desdobramento astral ensinadas neste curso. E uma vez que estejamos conscientemente desdobrados no mundo astral, ordenamos ao nosso corpo astral com voz forte, com voz de comando: corpo astral, saia de mim. Isso enquanto saltamos para frente, ao mesmo tempo em que agimos como se estivéssemos tirando um casaco ou um fardo das costas, como se estivéssemos sacudindo nosso corpo astral. Dessa forma permaneceremos em nosso corpo mental. Uma vez localizados no corpo mental, estaremos conscientemente no plano mental. Tudo parecerá exatamente igual, mas ao se movimentar você experimentará mais liberdade nos movimentos. E se chamar um de seus defeitos psicológicos, prepare-se para ver uma multidão chegando, pois internamente somos uma legião. O corpo astral e o corpo mental estão ambos na quinta dimensão, são dois corpos da mesma dimensão, portanto a operação é fácil. Assim, quando os dois corpos, o astral e o mental, estão separados, podem conversar entre si como fazem duas pessoas no mundo físico, cada uma com sua consciência, e você vê a diferença entre um corpo e outro. Bem, para finalizar esta conferência, lembramos da importância de criar os corpos solares. Enquanto não tivermos fabricado o corpo astral verdadeiro, não será possível acessar a parte solar do mundo astral. O mesmo acontece com o corpo mental. No mundo mental lunar não podemos investigar a fundo, porque tudo é ilusório, há muito engano. Ao contrário, na parte solar tudo é realidade. Daí a importância de utilizarmos todas essas essências e a energia que estamos resgatando com a morte psicológica, para através da prática suprassexual, investi-las na regeneração e fabricação dos corpos solares. Este foi o tema de hoje. Esperamos que tenhamos sido claros o suficiente. Caso tenham dúvida, estamos à disposição para resolvê-las. Convidamos todos para a próxima conferência da fase B, na qual falaremos sobre alquimia. Um tema muito interessante intitulado O equilíbrio dos centros e a fabricação dos mercúrios. Um tema de extrema importância para ter acesso ao caminho iniciático que nos levará à autorrealização íntima do ser. Não percam! Nossos agradecimentos por assistir e compartilhar estas conferências. Até a próxima!